Olá, sejam muito bem-vindos a mais um nosso Pode Falar, o podcast aqui da Escuta Ativa. E como eu já estava com saudade desse espaço, conversar com vocês, já chegando aí o Carnaval, nosso país que é um país alegre, colorido, múltiplo, cheio de sons e de magia. E hoje eu estou aqui para falar de um momento para mim que é especial. Como vocês sabem, eu adoro falar sobre mulheres, sobre empreendedorismo, sobre empoderamento feminino. E trouxe aqui uma amiga que o networking, as conexões desses grupos de mulheres que eu faço parte, me trouxe da vida, dessa troca e essa energia. E ela tem um produto, gente, muito legal. Por isso que eu trouxe ela aqui para ser entrevistada e para conversar um pouquinho com vocês. Seja bem-vinda ao nosso Pode Falar, Rebeca Cabral. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, minha amiga. Muitíssimo obrigada pelo convite. Vamos falar sobre tudo. Agora, carnaval chegando. Se beber, não dirija, deixa o carro em casa. E essa mulher teve uma ideia super inovadora. E eu queria que você começasse primeiro se apresentando, falando um pouco sobre a sua trajetória de empreendedorismo, sobre administração, sobre esses corres que você faz. Como é que você começou com esse empreendedorismo na veia? Me conte aí, por favor, Rebeca. Conta pra gente que está nos ouvindo e nos vendo. Bem, o início de tudo faz bastante tempo. Foi logo ali atrás, né? Ela tem 18 anos, foi ontem. Ela tá mentindo para vocês. A minha primeira empresa foi com 21 anos de idade, onde eu passei 9 anos, chama Mandacaru Viagem de Turismo. Era uma empresa criada para turismo pedagógico. Já era um nicho de mercado bem interessante, diferenciado, né? Isso, exatamente. E depois tive outras oportunidades de trabalho também com franquias. E hoje vim aqui falar um pouquinho sobre a Lady Drive. Já aproveito a sua fala do carnaval, né? Se for beber, não dirija. Chame Lady Drive. Exatamente. Então, assim, é uma ideia que já está no Brasil desde 2017. Certo. Eu trouxe aqui para Grande Natal, mas a ideia foi da Gabriela. Infelizmente, ela depois de uma festa, ela sofreu um assédio no carro de transporte por aplicativo, quando saía dessa festa. E ao conversar com as amigas, ela percebeu que isso era muito comum. Depois de umas pesquisas, 97% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. E quando não sofreu, tem medo, tem receio. Anda tensa, tem que fingir que está falando com alguém, compartilha a corrida. Então, é uma sensação de medo, de tensão, né? De exposição, né? Exatamente. Então, ela decidiu que isso ia mudar e ela desenvolveu esse aplicativo que vem desenvolvendo durante esse tempo e acrescentando... Mas ela desenvolveu onde? Aqui em Natal? Em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Certo. E ao longo desses anos, ela trouxe novos serviços. Hoje a gente oferece, além para as ladies, para as mulheres, porque é motoristas mulheres para mulheres. Certo. Incluiu agora um serviço que chama Lady Kiddos, que é para crianças de 8 a 16 anos, ou seja, os filhos dessa mulher, e também os idosos, que é o Lady Care, que é acima de 65 anos. Vai ter o Pets, já tô querendo. Já está em ajuste aí, mas é tudo na dependência dessa mulher. Baixa o aplicativo, essa mulher coloca os dependentes, os filhos, e coloca os dependentes, os idosos da família, e ela organiza tudo. Ela pede para o filho ir para a escola e ela acompanha pelo aplicativo. Eu acho importantíssimo isso, gente, porque nós evoluímos muito como mulheres, né? Eu acho que como seres humanos e como mulheres, eu acho que assim o país, o Brasil, ainda é um país que tem muitas evoluções, né? Nós temos o direito a voto, nós conquistamos na marra, porque não foi fácil. Nós ainda temos muitas poucas mulheres na política, mas graças a Deus podemos falar, graças à Constituição. A Constituição, um tempo desse, aí balançou, mas ela permanece em pé, graças a Deus, que nos dá o direito de falar. Nós podemos exercer
ainda que com muito preconceito, mas a questão da roupa, né? Porque tem alguns países no Oriente Médio que você não pode usar roupas curtas, né? Tem uma série de regras, mas ainda essa questão do assédio, dos crimes praticados contra a mulher, eu já trouxe a delegada Sheila aqui, vocês já sabem, delegada Sheila Freitas, um beijo, que faz aí a Patrulha Maria da Penha. Nós ainda vivenciamos violências cotidianas, né, de assédio moral, de assédio sexual, de preconceitos infinitos, por ser mulher, apenas por você não ter o direito de ser quem é, né? Essa fragilidade, que eu digo que nós não somos frágeis, pelo amor de Deus, não coloquem isso na cabeça de vocês. Rebeca está aqui também do meu lado, que eu acho uma mulher fortíssima, super empoderada. Nós não somos frágeis, mas assim, a gente tem ainda umas certas situações que a sociedade nos coloca, que nos coloca numa questão de temer pela própria vida, pela integridade até física da coisa, né? E aí nós não podemos naturalizar essa Exato, postura, essa esse violência. comportamento, né? Então, por esse motivo, diante da demanda, existe um nicho de mercado gigantesco. Muito grande. E que a Lady Drive, ela foca nessa fatia dessa mulher que administra o deslocamento dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, e o dela mesmo, que hoje em dia nosso transporte público, né, deixa a desejar em muitas questões, e a gente oferece o conforto, a segurança e a amorosidade que todos precisam, mas que a Lady Drive oferece para a mulher. O acolhimento, né? Vamos dizer Exatamente. assim, a questão do acolhimento, da mulher se sentir segura e num ambiente seguro que vai fazer o direito de ir e vir com tranquilidade, né? Isso, além da tranquilidade, a boa conversa, uma boa música, o conforto de um ar-condicionado, a amorosidade da forma como você se comunica e se expressa. Hoje em dia as pessoas são muito grosseiras, né? Não tem o respeito O traquejo pelo outro. social, Exatamente. né, Então, assim, a gente precisa entender que em todos os lugares, a gente gerando gentileza, tem essa reciprocidade, né? Então, a gente faz um trabalho tanto com as motoristas quanto com as passageiras, para questão da empatia. para ter essa gentileza, né? Você vai entrar num carro da nossa Lady Drive, que se você tiver molhado, você vá com uma toalha. Se você estiver saindo de uma praia, você bata os pés como se fosse o seu próprio carro, né? Então, assim, que se você tiver com alguma bebida, beba antes, para que não caia. Não suje. Então, assim, quando a gente tem um olhar mais amoroso diante do outro também, a gente tende a ter uma vida mais leve, mais tranquila. Me conte como é para a mulher que queira se inscrever para ser uma motorista do aplicativo, porque assim, hoje, né, o desemprego está cada vez mais crescente, ou até uma segunda ou terceira renda que a mulher busque, né, porque é arrimo de família, ou está ajudando para pagar, como você disse, o custeio dos pais idosos, ou está pagando uma faculdade, ou está pagando um projeto de vida lá na frente, uma casa própria. Então, como é para a mulher que queira empreender sendo motorista do Lady Driver, fazer o cadastro? A gente já estava aqui conversando em off e você disse que tem uma seleção. Como é esse processo? Para a mulher que queira ser, você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, se você quiser ser uma motorista do aplicativo do Lady Driver, a Rebeca vai dar aqui todas as informações para que você possa se cadastrar e possa ser motorista no aplicativo, tá, gente? Então, você mulher que deseja ter uma renda extra ou ter uma nova profissão, seja nossa parceira motorista Lady Drive. Baixa nosso aplicativo Lady Drive Motorista pelo Android. Você vai fazer um cadastro com suas documentações, do carro, em relação a algumas informações básicas que a gente solicita. Tem ano, por exemplo, do carro, porque tem alguns aplicativos que pedem. Tem um carro com 10 anos, né, no máximo 10 anos. Sua CNH tem o EAR. E o mais importante que eu falo para as mulheres é que, mesmo que elas já não tenham sido motoristas, Sim, por medo, por outras questões, venham para a Lady Drive, que a gente faz todo o treinamento. A gente passa todas as dicas de localização, de como
da questão financeira, se é viável ou não é viável, dependendo do local. E nós temos um grande diferencial, Raquel, Vocês têm escritório? Que é o agendamento. Certo. O agendamento, ele possibilita você desejar só trabalhar à tarde. Então, você pode marcar, receber só esses agendamentos à tarde. Se você deseja trabalhar só com crianças, aí você só atende os agendamentos de criança, do idoso e o da mulher. Então, assim, você como empreendedora, você escolhe o seu público-alvo, escolhe o seu horário. Enfim, um diferencial em relação também aos outros aplicativos. É necessário ter um CNPJ, uma MEI registrada para trabalhar? Não é necessário, mas a gente recomenda, porque está mais assegurado por alguma questão que aconteça em relação ao financeiro, a gente recomenda por esse suporte. A gente tem parceria com a Associação de Motoristas de Aplicativo, com o sindicato, com todos os grupos sociais, né, em relação aos motoristas por aplicativo, onde tem convênios que facilitam a questão do financiamento. Então, tudo isso eles exigem o CNPJ. Mas, para trabalhar na Lady Drive, não precisa. Certo, é importante saber, porque assim, você que está em casa, que está nos ouvindo, está nos assistindo e tenha interesse em fazer parte como motorista do aplicativo, eu acho importante falar, gente, porque assim, a maioria das casas hoje em dia são as mulheres que sustentam, né? Isso é um dado, você que faz parte também da rede do CDL Mulher, é comprovado, a maioria dos estados, as mulheres é que são arrimo de família, que sustentam a própria casa. Então, eu estou aconselhando a você que queira aí ter um segundo emprego, uma nova fonte de renda, ser motorista. Ah, mas eu tenho medo, Raquel, eu nunca dirigi profissionalmente. Ah, mas eu não sei se eu vou saber lidar bem com o trânsito diariamente. É tentando, né? Vai lá, conversa, a Rebeca está aqui, se inscreve, ela já deixou aqui. Diz de novo, por favor, Rebeca, como é que se inscreve para ser motorista? Lady Drive Motorista, baixa nosso aplicativo no Android e deixar claro que, assim, além dos treinamentos que vem de São Paulo, nós também fazemos os nossos encontros presenciais lá no Sebrae. Quando você perguntou em relação à questão do nosso escritório, onde a gente se encontra, já ocorreu o terceiro Empreenda Motorista Lady Drive. Que ótimo! Vai ter o quarto agora no final de fevereiro. Então, assim, a gente tem esse olho no olho, tem essa comunicação, tem esse treinamento extra aqui, e para realmente nos ajudar. A gente tem os cursos de financeiro, para auxiliar muitas pessoas que para a pessoa entender, né? Porque às vezes nem toda apurada é lucro, né? Exatamente. Tem que reinvestir no combustível, na manutenção do carro, quantos quilômetros tem que rodar por dia para fazer a meta diária, isso tudo as meninas ensinam, né? Exatamente. E me conte mais como passageira, eu no caso. Eu passei por uma experiência terrível agora em janeiro, eu estava no Rio de Janeiro. Fui visitar os meus parentes lá e sim, sofri assédio voltando de noite. Eu fui jantar com uma amiga na Zona Sul, no Rio, e voltei para casa e sofri assédio e eu me fiz de doida, como você disse. Eu me fiz de doida, que não estava entendendo o que o motorista estava dizendo e sempre falando em Deus, falando em religião, me perguntando da família dele, se tinha filhos, se não sei o quê, conduzindo a situação para uma forma mais amena, saindo daquela saia justa que eu estava, até eu conseguir chegar em casa e compartilhando a corrida com a minha amiga que tinha jantado comigo. E quando eu botei o pé em casa, a primeira coisa que eu fiz foi denunciar o motorista ao aplicativo, esculhambei, dei um show. Porque entenda, Rebeca, eu tô compartilhando isso aqui, eu nem tinha falado para ninguém, só Maria que estava comigo na hora no restaurante é que sabe. Mas você que tá vindo de uma situação dessa, gente, eu estava sóbria. E eram 11 e pouca da noite. Você imagina uma mulher que está saindo de uma balada ou que está saindo de uma festa, que bebeu, que está sozinha dentro de um carro, numa situação, digamos assim, um pouco mais vulnerável. O que é que ela não passa, né? O que é que ela não pode vir a sofrer? Porque eu estava lúcida, fiquei calma, tive inteligência emocional para lidar com aquela situação, para fingir que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Sim. E tentar sair da melhor maneira possível para chegar em casa e tá tudo bem. Mas uma mulher que seja mais nova do que eu, ou que não tem essa maturidade emocional, esse viés emocional de pensar, né? Que a gente, quando fica com medo, bloqueia, o medo paralisa.
de pensar, ou já tendo bebido, tendo uma situação mais de vulnerabilidade, o que é que não poderia ter acontecido? E isso eu estava distante da minha casa, porque eu ia muito longe as coisas. Então, eu cheguei em casa me tremendo. E então, quando você falou que a menina que criou o aplicativo, por ter passado por isso e por ter compartilhado, e as amigas também já terem sofrido isso, é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, você que está aí, por isso que eu fiz questão de trazer a Rebeca para entrevistá-la, por isso, porque eu passei por essa experiência recente, faz o quê? 45 dias eu passei por isso, e você fica sem reação. Infelizmente, ainda é Né? uma realidade. É uma realidade extremamente preocupante. Então, você, mulher, que quer sair agora, tem festa, tem bloquinho, tem carnaval, vai sair com as amigas, baixa o aplicativo Lady Driver. Como é que baixa o aplicativo, Rebeca? Tanto o Android quanto o iOS para passageira, Lady Drive passageira. E um dado também importante que eu não falei em relação aos motoristas é que o aplicativo paga 75% para motorista. E esse mês de lançamento a gente está pagando 85%. Olha aí, ó, vocês que vão ganhar dinheiro esse mês, já mando, vou deixar meu Pix aqui, viu? Me mandem um oi para eu mandar meu Pix, porque graças à minha dica, a dica da Kekel aqui, vocês vão faturar mais esse mês, ó, com a Rebeca. Então, assim, cola na Rebeca. Venham ser nossas parceiras motoristas e vamos juntos, né, transformar, revolucionar essa mobilidade aí feminina. Exato, eu acredito muito não só em revolucionar, porque parece até que a gente está fazendo uma afronta à sociedade, né? Não, é sororidade, é uma protegendo as outras, Sim. Né? É a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Quando eu cheguei em casa, de verdade, eu acordei pensando em você. Se agora eu entendi porque aquela menina que eu conheço nos meus grupos de network, do café com elas. Um beijo pra Ayla, linda, do Chocolate Tudo, da Rede Mulher de Valor, lá de Malu Fonte, Priscilinha de Souza. Agora eu entendi porque que a Rebeca criou isso. Eu achava que quem tinha criado era você. Não, eu trouxe, né? Agora vale salientar também, Raquel, que os homens, eles também são muito bem-vindos. Eu sempre falo isso, mas eles só são bem-vindos com as ladies junto, né? Então, todos são bem-vindos, mas a lady tem que chamar e ela tem que estar junto para poder andar. Sim, concordo. Então, os meninos de 8 a 16 anos são dependentes dessa mulher, dentro do aplicativo. O idoso acima de 65 anos, também como dependente dessa mulher, ele pode usar a Lady Drive. E ela, obviamente, pode usar em tudo e deve usar em tudo. Hoje em dia a gente sabe que é mais barato andar de carro por aplicativo do que ter seu próprio carro, né? Quando você soma tudo que você gasta. Não, e até em alguns lugares, ou a maioria dos lugares hoje para estacionar é terrível, Exatamente. Né? Para ter, você fica rodando atrás de vaga, ou então tem que pagar um estacionamento pago. E é uma dificuldade para achar vaga. Então, com o agendamento, com o serviço de agendamento, você pode até, inclusive, favoritar a motorista. Você gostou daquela motorista que levou seu filho para a escola, para o inglês. Para a agenda dele, né? Vamos dizer, do dia, né? Exatamente. Então, você gostou, você pode favoritar e ela vai receber a oferta primeiro do que as outras. Ah, que legal. Então, muito tem bacana. muitas motoristas que, por exemplo, em outras cidades, já está com a agenda bloqueada, com a agenda cheia. Então, é uma oportunidade de trabalho muito interessante, porque muitas não querem ficar circulando na rua, rodando, esperando corrida. Então, podem trabalhar só com agendamento. Então, e saber, ter uma previsão de quanto vai ganhar. Por mês, né? Isso é interessante. Porque aquela só que fica circulando, ela não sabe, vai depender da chamada, às vezes chove, às vezes acontece alguma coisa, enfim. Mas esse processo do agendamento... É o diferencial para motorista. Isso, e também de você ser favoritada, você fecha a agenda. E é uma questão também que eu acho, para quem tem filhos, né, pequenos, ou para idosos, né, os pais, ou os tios, enfim, sogros, é você saber que você está confiando no seu bem maior, né, que é aquela pessoa que você ama, a uma pessoa que você confia, que você acredita, que vai tratar bem, que vai deixar no lugar certo, que vai pegar, porque você, hoje em dia, o mundo tá tão louco, né? Então, Rebeca, a gente fala sempre que é mais do que um transporte, é tranquilidade. Sim, concordo. Você saber que seu filho está indo para a escola e está voltando com alguém que você já tem uma certa relação, porque ela já foi 5, 10 vezes, já cria um vínculo, já cria um né? vínculo, sim, com certeza. Então, assim, é uma oportunidade tão positiva para a motorista quanto para essa mulher,
que vai ter mais tranquilidade, tanto para trabalhar. Já imaginou você viver todos os dias indo trabalhar com medo, com tensão de se vai acontecer alguma coisa ou não? Então, eu fiquei até emocionada. A gente fez uma entrevista semana passada, no finalzinho da semana, e uma das motoristas que trabalharam com a gente desde a segunda disse: Rebeca, eu trabalhei essa semana tranquila. Isso realmente assim aquece o nosso coração e vê o porquê esse aplicativo está tendo tanto sucesso. Que bom, eu como mulher, fico extremamente feliz, ainda mais depois do episódio que eu passei nessa última viagem, que eu já estava assim, preparadíssima para... Pronto, eu digo, se der ruim, meu amigo, eu já estou aqui, já vou abrir a porta do carro, já peguei, eu luto Krav Maga, né? Pelo menos o básico eu sei me defender, minha gente. Hoje em dia eu já dou conta do negócio. Aí eu já estava, sério mesmo, Rebeca, eu já estava, como eu estava sóbria, eu já estava preparada para um plano B e C. Aí eu digo, imagino alguém que vem de uma festa, que já tenha bebido, uma mulher que passa por uma situação dessa, coitada, o que é que vai fazer? Né? Então, assim, que bom que esse aplicativo existe. A gente ri pra não chorar, né? A gente ri pra não chorar, triste. Porque depois que passa a situação, a gente agradece, tem aquele alívio, Sim. até tenta brincar com a situação para ficar mais descontraído, mas é uma realidade muito preocupante, muito triste. E que acontece diariamente. E que você estava, nesse momento, sóbria para poder tomar alguma decisão. Mas muitas e muitas mulheres nem comentam, nem têm esse poder, essa voz para falar para as pessoas. Às vezes ficam com vergonha, às vezes tem medo de se expor, de falar. Pois é, gente, eu tenho mais essa história para contar na minha biografia, tá vendo? O meu livro, pela minha editora, Coisas que eu sei. Daqui por meus 60 anos esse livro sai, viu, Rebeca? Você já vai estar no capítulo daqui da gente contando boa. Lady Driver. Porque foi perrengue, gente. Foi um perrengue chique, porque eu tinha ido para um restaurante top, mas teve esse negócio no meio do caminho para dar uma animação. Mas é sério, é preocupante. Por isso que eu fiz questão de trazer a Rebeca aqui para divulgar o Lady Driver. Baixem, meninas, o aplicativo. Tem bloquinho, tem festa, tem carnaval. Pulem, se divirtam, certo? Sejam felizes, mas se pudesse precaver, pelo menos no trajeto, tá aqui o Lady Driver para vocês baixarem. E quem também quer fazer uma renda extra como mulher, como motorista, viu? Também é outra solução que a gente está apresentando aqui no podcast. Muito obrigada, Rebeca, por ter vindo. Deixa suas considerações finais aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. E volte mais vezes falar do Lady Driver. Muitíssimo obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre a Lady Drive e trazer essa oportunidade, tanto para nossas parceiras motoristas e você, mulher que deseja se tornar uma, como para as passageiras mulheres que tem essa necessidade, esse receio e agora tem essa oportunidade. Então venham conosco, baixem o aplicativo, sejam a Lady e divulguem para as amigas e faça seu agendamento, garantindo a sua ida e a sua volta para casa. Com certeza, ó, e você agendando, já favoritando, você já ganha também mais um amigo, ó, de Lady para Lady, viu? Exatamente. Ó, meu bloco hoje, ó. Já eu vou com o bloco com as minhas amigas. Ele tá dançando, o Matheus ali, ó, que tá na edição hoje, rindo. Hoje ele tá dançando frevo, Matheus. Eu vou trazer uma roupinha para ele de carnaval, pode deixar. Próxima semana ele vai vir todo de carnaval, viu? Se beber, não dirija, chame o Lady Driver. Um beijo carinhoso, gente. Bom carnaval. Fiquem com Deus. Terça-feira, terça de carnaval. Vai ser gravado o programa, mas vamos estar on aqui. Vou trazer tudo sobre carnaval para a gente cantar, pular e dançar juntos. Um beijo bem carinhoso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio, porque por aqui você pode falar.